Olá pessoal, tudo bem? Graça e paz. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você esteja ouvindo este áudio, que Deus te abençoe, amém? Pessoal, nós estamos dando continuidade nos livros de Apocalipse, e olha que a palavra diz aqui em Apocalipse de número 14. Então olhei e diante de mim estava o Cordeiro, de pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil do que traziam escrito na testa o nome dele e o de seu pai. Ouvi um som no céu como o de muitas águas e de um forte trovão. Era como o de arpistas tocando as suas harpas. Eles cantavam um cântico novo diante do trono, dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144 mil que haviam sido comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Mentira nenhuma foi encontrada em suas bocas. São imaculados. Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno, para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-na, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Um segundo anjo o seguiu dizendo: caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Um terceiro anjo o seguiu, dizendo também em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. E a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todos sempre, para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome. Não há descanso dia e noite. Aqui está a perseverança dos santos que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante, diz o Espírito Santo. Sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Olhei e diante de mim estava uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem alguém semelhante a um filho de homem. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Então saiu do santuário um outro anjo que bradou em alta voz àquele que estava sentado sobre a nuvem: tome a sua foice e faça-lhe a colheita, pois a safra da terra está madura, chegou a hora de colhê-la. Assim aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice pela terra, e a terra foi ceifada. Outro anjo saiu do santuário do céu, trazendo também uma foice afiada. E ainda outro anjo que tem autoridade sobre o fogo saiu do altar e bradou em alta voz àquele que tinha a foice afiada: tome a sua foice afiada e ajunte os cachos de uva da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. E o anjo passou a foice pela terra e ajuntou as uvas e o lançou no grande lagar da ira de Deus. Elas foram pisadas no lagar, fora da cidade, e correu sangue do lagar, chegando ao nível dos freios dos cavalos, numa distância de cerca de 300 quilômetros. Amém, pessoal? Então a gente está vendo aqui na continuidade, né, em Apocalipse 14, que outrora nós lemos no 12 e no 13 ali as lições, né, onde a gente viu grandemente falando a respeito de dragão, né, a respeito das bestas. Então um dragão terrível ali que peleja contra os servos de Deus e continua perseguindo os cristãos. Então ele recebe aqui a ajuda de 2 bestas, né, como a gente está lendo, né, uma feia, né, uma terrível e assustadora que escapa, né, até a morte, e a outra bem suave, enganadora, que mata as pessoas que não se submetem à força do mal. Então o dragão e seus aliados, eles dominam as pessoas aqui na Terra naquele tempo, né, que está por vir. Diante de tanto poder, né, que esperança tem os servos do Senhor mediante a tudo isso, pessoal? Então, embora Jesus aqui já tenha respondido a essa dúvida várias vezes nas suas escrituras, ele quer confortar e fortalecer os fiéis.
todos que passarão por este momento, né? Antes de mostrar o quê? A outra aliada do diabo, ou seja, a Babilônia, que a gente vai ler aqui na frente, capítulo 17, ele reforça mais uma vez o tema principal do livro: Deus domina julgando os perversos e salvando os fiéis. Amém? Então assim ele assegura aos discípulos que, independentemente do que aconteça, da ferocidade das perseguições, não ficarão desamparados os justos, não ficarão desamparados aqueles que temem ao Senhor, né? Aqueles que não aceitam a marca da besta e nem a falsa doutrina. Então a primeira cena de conforto nesse trecho mostra o Cordeiro com os 144 mil, que nós já lemos também, né? A aparição desses 144 mil, né? Então ele diz assim: olha, olhei e eis o Cordeiro em pé. Então apareceu numa hora boa. Então depois de ver o dragão, depois de ver a besta, né, que sai do mar, a outra da terra, né, parecendo um cordeiro. A gente leu no capítulo passado, pessoal, onde uma das bestas ali, ele tinha 2 chifres, que são poderes, é claro, né, e era parecido com um cordeiro. Então quer dizer, não é o Cordeiro de Deus, que é Cristo, mas era parecido, semelhante, né, atuava como Cristo, né. Então ele era ali um falso, né, um imitador. E aqui realmente está aparecendo de fato no 14, João está vendo o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que está em pé, vivo e poderoso. Amém? Ele não se deitou, ele não foi derrotado, né? O Senhor está atento e no domínio de todas as coisas. Então serve como exemplo para os seus seguidores, né? Não devemos desistir ou se render ao inimigo. Pessoal, isso tudo que nós estamos lendo são a projeção daquilo que o Senhor mesmo mostrou para João, do que há de acontecer no juízo, do que há de acontecer, né, naquele grande dia, no dia do Senhor, né, no dia que o Senhor voltará a buscar a igreja. Então, pessoal, não sabemos data, não sabemos dia, hora, mês, ano, que isso vai acontecer, mas nós estamos aqui pregando o que o próprio Senhor mostrou para João passar para os seus leitores, e está passando há mais de milhares de anos, né, a respeito disso. E a gente está vendo pelos sinais, pessoal, que está muito próximo, né, de realmente Cristo vir voltar buscar a tua igreja. Então ele fala assim: olha, sobre o monte Sião, ou seja, Sião ele aparece aqui somente neste versículo do Apocalipse, mas ele já traz aqui um significado muito rico pelo uso em vários outros trechos da Bíblia, né? Literalmente Sião é um monte onde o templo foi construído, né? E frequentemente ela é representada também a cidade de Jerusalém, quando a gente se fala a respeito de Sião, né? O Senhor no Monte Sião representa também a cidade de Jerusalém, tá bom? Então as palavras aqui, ela ganha um sentido maior, é um sentido mais poderoso, né? Mais significante, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E Davi, quando ele também ali esperava que a salvação viesse de Sião, que a gente lê lá em Salmos 14, tá falando a respeito disso também, né? Nessa referência, né? Nessa linguagem metafórica, né? Então a gente está vendo que o libertador veio de Sião para tirar os pecados. Romanos 11, a gente vê, né, Paulo falando sobre isso também, né? Este Redentor é o mesmo rei que, né, despedaçaria ali as nações com a sua vara de ferro. Salmos 2, a gente vê o salmista dizendo sobre isso, o Senhor regendo as nações com vara de ferro, trazendo juízo, ou seja, Jesus Cristo, amém? Ele é a pedra angular do reino de Deus, né, que foi posto em Sião. Então, meus amados, o texto do Novo Testamento, né, que mais ajuda a gente a compreender tudo isso, está lá em Hebreus, né? O escritor de Hebreus, no capítulo 12, a partir do verso 22, a gente lê que vai falando assim: olha, mas tende chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, né, a incontáveis hostes de anjo e a universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel.
Então, pessoal, olha que poderoso quando a gente começa a ler Hebreus aqui, né, fazendo a menção, a alusão a respeito disso que nós estamos lendo aqui no capítulo 14 de Apocalipse. Deus trazendo aqui, né, esse comparativo a respeito de Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Ou seja, não é a Jerusalém, pessoal, né, é literal que a gente fala em questão de geografia, né? Ali onde nós enxergamos a nova Jerusalém, a Jerusalém celestial, essa adornada que o Cristo vai trazer para a terra, né? Não sabemos de fato como vai ser isso, pessoal, porque vai além do nosso raciocínio, né? Tudo isso que vai acontecer é muito além do que a gente pode imaginar, mas a gente consegue ter aqui, né, a respeito do que está escrito, mais ou menos a ideia das coisas. Entende? Então a gente está falando aqui, olha, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Tem algo muito profundo aqui. Espíritos com E minúsculo são espíritos dos justos. Somos nós, pessoal. Somos a igreja de Cristo que está na terra. E é o que ele está falando? Aperfeiçoados. Ou seja, nós estamos em aperfeiçoamento. Nós estamos numa santificação progressiva. Né? Eu sempre tenho dito, né, estamos fazendo um estudo muito lindo sobre o livro O Impacto da Santidade, que a gente está falando a respeito disso, onde o Luciano Subirá escreveu coisas profundas. Né? Escreveu ali coisas maravilhosas em termos, né, da gente ter o conceito, a gente ter o fundamento do que significa nos aperfeiçoarmos, né? Aperfeiçoarmos o quê? Com a palavra de Deus, aperfeiçoarmos em santidades a Deus, amém? Que Cristo é o nosso Senhor, Ele é o mediador dessa nova aliança que está sendo apresentada desde o momento que Ele entregou o teu Espírito na cruz e trouxe para nós a aliança perfeita, amém? Então glórias a Deus por isso. Então Jesus aqui ressuscitado e vitorioso sobre a morte, Ele reina em Sião, Ele demonstra o seu domínio sobre todas as nações e povos, né? Isso é confortante para todos os santos, né, que são perseguidos ao ver ali o Cordeiro no pé do monte. Glórias a Deus por isso. Então, ali ele fala assim, com ele ali também está os 144 mil pessoas, né, que não, eu acredito que não é literal esse número, mas é fazendo a menção do quê? Desses que realmente foram salvos, esses que foram resgatados, né, essas primícias do Senhor, né? A gente já encontrou esses 144 no intervalo lá entre o sexto e o sétimo selo que a gente leu em Apocalipse 7, né, que foram selados para a proteção dos danos causados pelos ventos que os 4 anjos lá seguravam. E aqui agora eles estão de pé sobre o monte com o Senhor, cantando, né, um novo cântico, né? É algo muito maravilhoso, né, que fala assim que sobre todos eles estava sobre a testa, né, escrito o nome do Deus Altíssimo e nome do teu Filho, ou seja, Jesus Cristo, Yeshua, né, o ungido de Deus. Então, mais uma vez, aqui é o contraste entre os discípulos do Senhor e aqueles que habitam sobre a terra. Ou seja, se torna evidente aqui aqueles que realmente foram salvos e aqueles que não foram. A gente está vendo que Apocalipse 14 está fazendo a luz, né, dessa divisão daqueles que realmente estão sendo tementes ao Senhor e aqueles que estão realmente indo para a perdição. Está sendo bem evidente, né? Os ímpios estão recebendo a marca da besta, né, mostrando que pertence ao reino de Satanás. Porém, os fiéis aqui estão recebendo o que? A marca do Senhor, né? O nome do seu mestre está sobre a testa, porque são dele, pertencente ao Senhor, amém? Então o contraste aqui entre os dois nomes faz toda a diferença, né? E essa diferença ela é eterna. Então a marca da besta traz o nome do número do homem, né? Que é a marca, né, 6666. Agora já aqui a marca do 144 está escrito sobre a testa de cada um deles o nome de Deus. Não sabemos, né, se isso daí seria visível ou se seria assim algo interno, não sabemos dizer. Mas aqui a gente tem o entendimento de que realmente isso faz a separação mesmo daqueles que são de Cristo e aqueles que não são pertencentes, amém? Então o nome da besta ali é imperfeito, é temporário, né? E o nome de Deus ele é permanente, perfeito e ele é eterno. Glórias a Deus por isso. Então este nome que salva, Jesus Cristo. A gente vê Paulo falando lá em Atos 4, a partir do verso 12, pessoal, algo muito interessante que a gente tem que ter isso gravado no coração, que ele fala assim, olha, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. O único caminho para a salvação é Jesus Cristo, né? Jesus deixa
deixa enfatizado isso e muito bem registrado. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, ou seja, ele está no Pai. Cristo está à destra do Pai e ele é a porta, ele é o caminho, né? Se nós entrarmos por ele, se nós vivermos em obediência a Jesus Cristo, somente a ele, dando honra e glória, pessoal, cultuando com a nossa fé somente a Cristo, nós sim seremos salvos. Amém? Então deixa muito bem claro que não há outro além dele. Ele é exaltado acima de todos os outros nomes, né? Jesus vai ser glorificado naquele grande dia, pessoal, que a palavra de Deus fala que todo joelho se prostrará nos céus, na terra e debaixo da terra. Tudo vai se prostrar diante daquele que é o nome sobre todos os nomes. Qual que é o nome? Jesus Cristo, o Yeshua, Jesus, o Filho de Deus. Amém? Glórias a Deus. Isaías, ele profetizou sobre o Messias, né? Isaías que viveu mais de 700 anos antes de Jesus ser revelado, mas ali o próprio Espírito Santo de Deus está trazendo para os profetas aquilo que haveria de acontecer. Como hoje nós estamos falando daquilo que há de acontecer também. Então, Isaías profetizou dizendo assim, olha, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, né? Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino que é eterno. Para quê? Para estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para todo sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém? Glórias a Deus por isso, porque quem está na sombra do Cordeiro, meus amados, aqui no Monte Sião, com este nome na testa, não tem motivo para temer a besta, não tem motivo para ter medo, não tem motivo, né, com esses nomes, né, de blasfêmias que está, né, da sua autoridade para agir por 42 meses na terra. Mas aqueles que têm a noção, aqueles que conhecem a palavra, aqueles que têm, né, essa aliança com Cristo, que passará por este momento, vai estar resguardado, vai estar com a marca do Senhor, vai ser protegido. Amém? Vai entender que mesmo tendo perseguições e sofrimento, o teu final será a vitória, será a vida eterna. Glórias a Deus por isso. Amém? E prosseguindo aqui, ele fala assim, olha, ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como a voz de um grande trovão. Uma voz forte, ele está dizendo aqui, né, que nos lembra das vozes de Jesus, que a gente leu lá no início, lá Apocalipse 1, né, e da grande multidão de seus servos, que a gente vai ver aí em Apocalipse 19 também. Trovões, pessoal, sempre no Apocalipse, quase sempre nas outras ocorrências que a gente vê na Bíblia, falando a respeito de trovões, vem do céu. Né? É uma comunicação, a autoridade de Deus para que a gente possa entender. Né? Deus traz aqui exemplos, né, em outros livros que inclui, né, os que contendem com o Senhor são quebrantados dos céus, troveja contra eles. 1 Samuel. A gente vê também, trovejou o Senhor desde os céus, o Altíssimo levantou a sua voz. 2 Samuel, a gente lê sobre isso também, né? Ou tem braços como Deus, ou ou podes trovejar como a voz como ele faz, né? Jó, a gente vê também sobre isso. Então, às vezes, né, a gente tem que trazer o entendimento que são aqui uma linguagem, pessoal, simbólica, né? No Apocalipse, vozes e trovões saem do trono de Deus, né, do santuário dele. Tudo isso a gente está vendo que João ouve a voz e um dos 4 seres viventes, né, como se fosse voz de trovão, algo muito forte, algo muito alto, né? Amém? Então, no 7º selo aqui, o fogo atirado do altar também à terra foi acompanhado ali por trovões. Então, no intervalo entre as 6ª e as 7ª trombetas, a gente vê que o brado do anjo forte soltou as vozes dos 7 trovões, a voz da grande multidão que agora adora a Deus, né, como de muitas águas e como de fortes trovões. Então era como de arpistas, né, que ele está dizendo aqui, como tangem a sua harpa, toca a sua harpa, né? Como tantos outros símbolos do Apocalipse, né, que a gente vê incenso, altares, arca da aliança, etc. A ideia dos arpistas aqui vem do louvor dos judeus do Antigo Testamento, né? Harpas e outros instrumentos foram características de louvor no templo em Jerusalém. Então, desta referência, percebemos que a voz forte vem dos adoradores que honram ao Senhor. Amém? Glórias a Deus por isso. Então, ele está dizendo assim, olha, entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes, diante dos 24 anciãos, tem um novo cântico nos lábios deles, né? Um novo cântico que celebra a grandeza do Senhor. A gente vê o salmista dizendo, pessoal, lá em Salmos 33:3,
a gente vê claramente o salmista dizendo assim, olha, regozijai-vos no Senhor, cantai-lhe um cântico novo, ele ama a justiça e o juízo, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, cantai-lhe um cântico novo e tocai bem e com júbilo de alegria, aleluia, glórias a Deus por isso, pessoal. Olha só, né, o salmista há tanto tempo, muito tempo antes de Cristo vir, né, cumprir a tua missão, e né, passaram milhares de anos ainda que nós estamos próximos de acontecer também, né, as revelações de Apocalipse. Aqui o salmista já está dizendo, cantai um novo cântico, né? Ele ama a justiça e o juízo. O Espírito Santo de Deus é para trazer o arrependimento, é para trazer a justiça e o juízo sobre a terra. E bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Vamos cantar um novo cântico, pessoal. Amém? Glórias a Deus por isso. Então, a gente continuando aqui, né, especialmente, né, relevantes são as palavras de Davi. Né, esperei confiantemente pelo Senhor e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Ele tirou-me de um poço de perdição, né, de um tremendal de lama, e Ele colocou os meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor, porque bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Amém, pessoal? É maravilhoso quando a gente começa a ver que tudo está fazendo liga, né? Todas as escrituras, a palavra de Gênesis, Apocalipse, tudo está sempre levando a Cristo, sempre levando ao quê? A salvação. Isaías também falou do servo do Senhor e disse, olha, cantai ao Senhor um cântico novo, né? E o seu louvor até as extremidades da terra, vós, os que navegais pelo mar e tudo quanto há nele, vós, terras do mar e seus moradores, o Senhor sairá como valente, né? Despertará o seu zelo como homem de guerra e clamará, lançará forte grito de guerra e mostrará sua força contra os seus inimigos. Isaías diz lá em Isaías 42. Então, cânticos novos aqui celebram o quê? O poder de Deus para proteger os fiéis, né? Lhe dar vitória sobre os inimigos. Então, o novo cântico do capítulo 5 que nós vimos lá no início, né, iniciou-se aqui com os seres viventes e os anciãos. Mas este cântico agora começa com outros que louvam a Deus na presença, né, destes seres celestiais. E ninguém pode aprender o cântico senão que os 144 mil, né, todas as criaturas de Deus, todos os seres celestiais, anjos, né, os anciãos, todos, né, como os homens da terra, podem e devem adorar a Deus como Criador, né, e adorar a Jesus como Cordeiro vitorioso. Mas aqui somente os redimidos, resgatados pelo sangue do Cordeiro, conseguem cantar um novo cântico. Né? Os anjos se regozijam com a salvação dos pecadores, né, como a gente vê Lucas dizendo em Lucas 15:10, e desejam que compreender o mistério de Deus. Mas são os homens, né, que experimentam a salvação em Jesus. Os homens redimidos aqui que têm uma relação especial com Deus, né, uma dívida de gratidão única. Nós temos uma dívida com o Senhor, né, que é eterna, pessoal. Ele nos resgatou, nos salvou, Ele se entregou por nós. E nós somos os salvos, né, representados ali pelo número 144 que canta um novo cântico. Então o resto deste parágrafo descreve os 144 mil, acrescentando algumas informações que não estão contidas lá no capítulo 7, né, e reforçando a figura de eles representarem os redimidos da terra, esses 144 mil. Amém? Então foram comprados da terra, o Cordeiro comprou com o seu sangue, né, os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Os resgatados não pertencem mais aos habitantes da terra, pois se tornaram habitantes do céu. Amém? A redenção é um aspecto fundamental da missão de Jesus. Os homens se vendem à escravidão do pecado, como Romanos, né, Paulo diz em Romanos 7,14, mas não são incapazes de pagar o resgate para se livrarem. Né? O resgate vem do Senhor, isso é claro. Né? O salmista Davi diz lá em Salmos 11:9, Salmo 137 também o salmista diz isso, né? Especificamente por meio do sacrifício de Jesus, né? Que fala assim, olha, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Paulo está dizendo em Romanos 3:24.
Em Jesus, pessoal, em Jesus nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que trazido do original a graça é um favor imerecido. A humanidade não merece o que Cristo fez, mas por amor ele fez isso por nós. E mediante a graça nós temos a salvação. Nós temos que ter a fé em Cristo Jesus e temos que cumprir as nossas obras aqui nessa terra para receber essa graça. Amém? A gente vê o respaldo em Efésios, respaldo bíblico em Colossenses e em Hebreus. Amém? Então, não se macularam com mulheres porque são castos. Os 144 mil aqui que ele está dizendo, eles são apresentados como homens virgens, né? Que nunca tiveram relações sexuais. As interpretações literais, né, como a doutrina dos testemunhas de Jeová, que dizem que terão somente 144 mil no céu, né, eles encontram uma grande dificuldade com essas descrições. Né? Se o número é literal, o resto da descrição deve ser igualmente literal. Né? Teríamos que concluir que os 144 mil homens virgens ali, né, e que não teria nem casado nem mulher no céu. Então, de repente, o próprio apóstolo Pedro seria excluído do céu, pois foi casado. Então, isso você vê que não tem respaldo bíblico, né? Mateus 8,14 a gente lê a respeito disso. Lembrando do que o capítulo 7, nós teríamos que excluir também qualquer gentio e teríamos um número, né, exato e igual de cada uma das 12 tribos citadas. Então, somente os homens judeus e solteiros no céu, será que é isso? Não, pessoal. Alguém realmente acredita numa doutrina dessas? Com certeza não, a gente tem que entender o que a palavra está dizendo. Obviamente a descrição aqui é literalmente simbólica, né? Ela não é literal. Os israelitas são as pessoas que pertencem a Deus e o povo do Senhor, os 144 mil, é um número simbólico. E a pureza deles, que está dizendo aqui também, na questão de virgens no sentido de, né, de não ter esposa, não. A pureza deles é uma pureza espiritual. Né? Eles não se corromperam, eles não se, né, prostituíram espiritualmente, amém? Então o casamento foi criado por Deus e relações sexuais entre um homem e a sua legítima esposa são puras e ordenadas por Deus. Deus mesmo, né, manda que isso aconteça, Deus criou para isso. Hebreus, você lê sobre isso, Hebreus 13, né? 1 Coríntios, Paulo também fala lá no capítulo 7, verso 2. Então o adultério e a prostituição são usados simbolicamente na Bíblia para representar o que? A infidelidade espiritual. Amém? Especialmente aqui a idolatria, pessoal, porque Deus detesta a idolatria, né? Porque adulteraram, olha o que a palavra de Deus diz, porque adulteraram e nas suas mãos a culpa de sangue, com seus ídolos adulteraram e até os seus filhos que me geraram ofereceram a eles para serem consumidos pelo fogo. Ezequiel 23:37. Deus disse que Judá, pessoal, adulterou adorando pedras e árvores. Jeremias 3,9 a gente lê sobre isso. Da mesma forma, a castidade ou a virgindade representa o que? A pureza espiritual, né? A abstenção da idolatria. Olha o que a palavra de Deus diz. Porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tem preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Paulo está dizendo isso a 2 Coríntios 11, pessoal. Os redimidos não participam da idolatria. Eles não adoram a besta, não adoram imagens, não adoram nada, porque são fiéis e puros diante de Deus. Amém? Então, seguidores do Cordeiro, para onde quer que vá, Jesus convida aos homens a segui-los, dizendo, olha, dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tomando a sua cruz e siga-me. Lucas 9:23. A aceitação deste convite é a característica que define os discípulos. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. João 10:27. A decisão de seguir a Jesus, pessoal, traz ao discípulo a promessa da comunhão com o Senhor. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. João 12:26. Mas como esta descrição sugere, nós temos de segui-lo para onde ele nos guia. Não é suficiente, né, seguir até onde sentimos vontade, sentimos bem, né, até onde eu me sentir à vontade eu vou. Passando daqui eu não vou, não. Pessoas têm que seguir a Cristo, né, aonde ele for, aonde ele mandar. Amém? Ou até onde concordarmos com ele? Não, claro que não. A obediência não é andar até onde enxergamos o caminho, pois andamos por fé.
e não pelo que vemos. Paulo diz isso lá também em 2 Coríntios 5, né? Quando reconhecemos a soberania e a autoridade absoluta de Jesus. Mateus 28, a gente vê muito, né, forte falando sobre isso. Devemos ser obedientes em tudo. Jesus é o exemplo perfeito. Jesus. Pedro diz algo muito interessante lá em 1 Pedro 2, a partir do 21, que ele fala assim: olha, porquanto para isto mesmo fosse chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Amém, pessoal? Nós temos que imitar a Cristo. O que Cristo fez, Ele nos ordena que façamos também. Amém? Você não vê Cristo idolatrando nada. Você não vê Cristo usando nenhum outro nome além ao Deus Altíssimo. Você não vê Cristo pregando imagens. Você não vê Cristo pregando pessoas. Você vê Cristo pregando a palavra de Deus, nada mais do que isso. Então, se Cristo pregou a palavra, se Cristo viveu a obediência somente pregando o Deus Altíssimo, por que o homem tem que criar imagens? Por que o homem tem que pregar homens, mulheres, palavras de homens? Então, pessoal, você vê que é contraditório. Se você vê que nós somos chamados, né, para ser como Cristo foi, como Cristo, né, agiu, então, pessoal, nós temos que entender que nós temos que ser literalmente, né, a imagem de Cristo. Então ele fala assim, olha, redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Ele repete de novo o fato de sermos, né, de serem redimidos, mas dessa vez ele destaca o propósito ou o destino dos salvos, né? Se torna o que? As primícias para Deus, né? As primícias para Jesus. No Velho Testamento, pessoal, as primícias ali pertenciam a Deus e à casa dele, né? Ou seja, honra ao Senhor com os teus bens, com as primícias de toda a sua renda. A gente vai vendo isso daí, várias passagens bíblicas dizendo sobre as primícias, né? Ainda no Antigo Testamento, a ideia das primícias, ela foi estendida para descrever o que? O povo do Senhor, destacando também a sua proteção dos inimigos. Ele diz assim, olha, em Jeremias 2:3, então Israel era consagrado ao Senhor e era as primícias da sua colheita, todos querer, né? E ele nos gerou, e todos os que devoravam se faziam culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Então, dessa maneira que se torna comum no Novo Testamento descrever também que os servos do Senhor como primícias, né? Olha que a palavra de Deus diz, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como? Que primícias das suas criaturas. Amém? Pessoal, nós temos que entender que tudo isso que nós estamos lendo é o próprio Senhor, né, a redenção do Senhor, trazendo, pessoal, uma nova história para a humanidade. Né? A humanidade que foi criada perfeita, que se corrompeu através do pecado, né? Onde foi criada, né, essa raça de cabeça, Adão, pecaminoso, foi gerando filhos do pecado, aonde chegou um tempo que Jesus veio à Terra e agora ele se tornou uma cabeça de raça, né? O velho Adão ficou para trás. Né? Agora tem uma nova aliança. Agora todos nós que somos gerados por Cristo, nessa aliança de Cristo, somos gerados nessa nova cabeça de raça, que é Jesus Cristo. Amém? Que é o Cordeiro sem defeito, o Cordeiro sem mácula. Por isso que não se achou mentira na sua boca e não tem mácula. Porque foi o quê? São pessoas honestas, pessoas puras, pessoas que realmente se converteram, que se transformaram agora na nova aliança que é Cristo. Então essas palavras, né, nos traz esse peso, pessoal, esse peso. Amém? Que nós vamos viver, né, pelos mesmos princípios, assim manter também a pureza da palavra e no proceder. A igreja que pertence a Jesus deve ser gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém ela tem que ser santa e sem defeito. Então, pessoal, Cristo está trazendo aqui para nós a ilustração do que nós temos que fazer com a nossa vida. Temos que ser pessoas, né, que vivem de forma gloriosa, de forma sem mácula, sem ruga, nem coisa nenhuma semelhante. Mas temos que ser santos e sem defeito. E a gente só tem condições em Cristo Jesus. Amém? Essa é a palavra de hoje. Que Deus te abençoe. Fique na graça e na paz de Jesus.